Fantástico. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Vamos a hablar sobre un tema, discutir sobre un tema, câncer metastático, nefrectomia citoredutora. En otras palabras, yo invito a los colegas a un vuelo panorámico a través del tiempo. Não tenho conflitos importantes de interesse sobre o tema. Recordo a todos que ao diagnóstico 20 a 30%, 20 a 25% dos enfermos têm ao diagnóstico inicial tumor metastático. 20 a 30% dos enfermos que são operados evoluem para metástases. E de tal maneira que nesta situação, tumor renal metastático é acompanhado de alta morbimortalidade. Quais as indicações de nefrectomia em tumor metastático? Muitas, temos que particularizar. Paliativa, enfermos com dor, hematúria, enfermos com síndrome paraneoplásicos, melhora de estresse psicológico, associação com outros medicamentos, com outras medidas terapêuticas, qualidade de vida. Terapêutica, existe uma teoria de regressão espontânea, muito raro, pero associações com outras modalidades terapêuticas mostram resultados muito significativos e vamos falar um pouco sobre eles. Qual era o racional de se fazer uma nefrectomia com um tumor metastático? Diminuir carga tumoral. Isto vale para todos os tumores, E fatores que interferem com a função das células T. Influenciamos imunoresistência. Melhorar a resposta do sistema imune antitumoral. Paliação, diminuição da dor, já falamos sobre isto. E definir também subtipos histológicos e estadiagem. Conceitualmente, a ressecção total dos tumores potencialmente pode ser curativo. Para todos é desnecessária. Eu volto a meu tempo de residência, de los anos 70, onde enfermos com tumor metastático era igual a nefrectomia. Sempre hacíamos nefrectomia. E alguns estudos, como este, que cá está, com poucos casos, de Dr. de Kernion, mostraram que, do ponto de vista de sobrevida global, não se acrescentava praticamente nada. Bueno, vamos ao vuelo. Como empecé em los anos 60 ou nos anos 70, quando hice a minha residência. Ao largo do tempo, a nefrectomia citoredutora foi cambiando sua influência, seu valor, passando por ser desacreditada, depois passou a ser utilizada praticamente sistematicamente na área do interferon, na era dos TKIs, das tirosinoquinases. O Carmena limitou muito, a cirurgia perdeu seu prestígio,
os urólogos tremeram, se revoltaram contra a decisão. Depois foram surgindo novos fatos relacionados ao Carmena, Surtime, etc. Bueno, de não marcha nada, a partir dos anos 2000, com a utilização da imunoterapia, o interferon, 2 estudos prospectivos foram importantes em cambiar nossa conduta, porque ambos mostraram que, fazendo-se nefrectomia citoredutora seguida de interferon, os resultados de sobrevida eram mais significativos. De tal maneira que passou a fazer parte da nossa prática diária a utilização desta modalidade terapêutica. Houve um tremblor, parou a projeção. Está relacionada acá em minha computadora, está. Bueno, já está, já volvió. Gracias. Então, passamos a hacer interferon ou interleucina, precedido da nefrectomia. Mas era um método terapêutico custoso, que necessitava internação, muitas comorbidades, e chegamos a uma evolução em los anos 2000, com o desenvolvimento das drogas, dos targets, dirigida ao tumor, os TKIs e as drogas antivasculares, formação vascular. E o que nós observamos é que, com estas medidas, nós melhoramos os resultados. Essas drogas são mais fáceis de manipular, de ministrar, em geral, via oral. O paciente se queda mais com os urólogos. E também com efeitos colaterais menos significativos. De tal forma que, nesta fase dos TKIs, todas as revisões dirigiam-se e chegavam à conclusão da utilidade de se efetuar a nefrectomia citoredutora num panorama pré-tratamento sistêmico. E estávamos muito bem, obrigado, quando surgiu, em 2018, o Estudo Carmena, quando seus autores, com uma casuística muito interessante, mostraram que sunitinib mais nefrectomia citoredutora, os resultados eram semelhantes solamente com o sunitinib. Então, por que submeter o paciente a um ato agressivo? E isto ganhou fóruns, revoltas, e então a proposição do Carmena é que pacientes não deveriam submeter-se, principalmente se tivessem risco intermediário ou alto risco. O Carmena teve muitos problemas de organização, muita contaminação, porque tinha 2 braços, mas vejam os senhores, que no braço de nefrectomia mais sunitinib, 7% não fizeram a nefrectomia, 17% fizeram sunitinib.
No outro braço, no braço do sunitinib, 14% hicieron nefrectomia. Então, esta conduta, esse estudo foi muito discutido e não teve uma aceitação geral. Um conceito que deve ser destacado é sobre estratificação de risco, porque isto vai influenciar nossa conduta. Os fatores de risco mais importantes, e todos conhecem, é o performance status do paciente, e se o indivíduo, qual é o tamanho do tumor, a quantidade de metástases, e aí 2 classificações, a internacional e do Memorial, mas de qualquer forma, considera-se de baixo de risco um indivíduo que tem até um risco, de risco intermediário de 1 a 3, e de alto risco que tenha mais do que 3 fatores de risco. Isto tem conotação com a sobrevida dos pacientes. Não há nenhuma dúvida que os pacientes que têm mais de um fator de risco têm uma evolução, uma perspectiva, uma expectativa de vida diferente. Então, o que se observou foi que com o Carmena, muita gente deixou de fazer tratamento com a citorredutora, mas logo em seguida, em 2019, surgiu o estudo SURTIME. O estudo SURTIME não foi destinado a saber se marcha ou não marcha a cirurgia, mas qual é o momento que se deve fazer a nefrectomia citorredutora. E suas conclusões, em seus estudos que randomizados, chegaram à conclusão que pacientes submetidos a tratamento prévio à nefrectomia citorredutora com sunitinib, os inibidores da tirosina-quinase, e que esses enfermos faziam 3 ciclos, se eles tivessem melhora e fossem submetidos à cistectomia, esses pacientes tinham um resultado muito mais significativo do que se fazer inicialmente. Ou seja, nós estamos selecionando os pacientes que nós podemos oferecer mais tratamento oncológico, porque queda mais ou menos nítido que para pacientes que não respondem, começam com o sunitinib, com inibidores de tiroquinase, que não há resposta, está progredindo. Será que nós temos que oferecer para esse paciente uma nefrectomia citorredutora? Me parece que, a menos que seja paliativa, acho que não. Então, esse tumor, esse paciente, esse estudo veio trazer essa informação e trouxe uma informação adicional, a meu ver. Porque a nefrectomia citorredutora tem indicação fundamentalmente em tumores de baixo risco, ou do máximo risco intermediário. Mas eu questiono aos senhores que estão com um enfermo, conhecendo os efeitos do SURTIME, que isso uma indução sistêmica, e houve uma boa redução de grande número de metástases. Está errado proponer para esses pacientes nefrectomia citorredutora? Eu penso que não. Passamos desta fase de inibidores da tirosina-quinase e de antiangiogênicos para uma nova fase. Nesses últimos anos, foi com o surgimento da nova imunoterapia, e que nós vimos que de forma isolada ou combinada trouxe resultados muito expressivos. E os resultados publicados, essa de uma ASCO de 2021, mostram que os pacientes onde se faz a nefrectomia
se faz a nefrectomia prévia ao tratamento, e comparado com aqueles que não se faz, os resultados são significativamente melhores quando se faz nefrectomia citoredutora. Então, a urologia voltou a ter um papel bastante interessante, bastante importante no tratamento desses tumores, com o advento dos inibidores, são conhecidos como checkpoints, e vários estudos comprovaram esses, que não há necessidade de detalhá-los. Mas surgiu uma questão a ser respondida. Bueno, tirosina quinase é via oral, pode ser fornecido via oral, o custo é aceitável e temos boas respostas. E a imuno? A imuno tem respostas aparentemente maiores, pero tem seu custo. E a disponibilidade é discutível. Pero um estudo que compara os resultados mostra números redondos. Isto foi apresentado na ASCO em 2019 e este mês publicado no European, é que os tratamentos, ambos têm boas respostas com nefrectomia prévia, porém, as vantagens da imunoterapia do ponto de vista oncológico são bastante expressivos. E quando se considera sobrevida neste período, nós estamos comparando 40% de benefício de sobrevida global com as tirosinoquinases versus 60% dos imunossupressores. Então, nós vivemos um momento da imunossupressão, não há nenhuma dúvida. Não se faz mais os tirosinoquinases, essas novas drogas, não é bem assim. Depende da disponibilidade, etc. Eu penso muito bem, se eu puder oferecer a um enfermo o máximo, eu vou oferecer a nefrectomia, mais imunossupressor. Se não tem imunossupressor e tem tirosinoquinase, evidentemente que vamos aceitar. Do ponto de vista de morbidade da nefrectomia, temos que considerar que sim, a nefrectomia é factível, mas é diferente a expectativa de uma nefrectomia de um tumor sem metástases, de um paciente que já tem metástases. Em geral, o tumor metastático, o rim é maior, é mais aderido, tem infiltração local, pode invasão vascular. Mas, de qualquer forma, em tumores temos mais complicações, mas é absolutamente factível, estudando-se por imagem, ultrassom, ou para ressonância, etc., estudando bem o tumor, de oferecer a nefrectomia citoredutora. Vivemos esse momento onde todo dia cambia o tratamento, os resultados, e resultados espetaculares, não é? De tumores, nós estamos observando com a imunoterapia, como este, por exemplo, que acá está, de overall survival, da combinação do nivolumab mais ipilimumab, e nós alcançamos resultados de 80%, por exemplo, nesse grupo de pacientes, usando o pembrolizumab. Isso é uma coisa que nunca havíamos visto anteriormente. E quais são as conclusões que nós chegamos desse aspecto? Nefrectomia citoredutora deve ser oferecida para todos? Claro que não. Nefrectomia citoredutora mais tratamento sistêmico tem indicação para pacientes com limitada carga tumoral, metastática, baixo risco e boas condições clínicas. Nefrectomia citoredutora deve ser considerada também em pacientes que respondam favoravelmente ao tratamento sistêmico. Por exemplo, risco intermediário ou mesmo alto, que respondeu à terapia sistêmica inicial, com a experiência do Surtime. Tratamento sistêmico isolado deve ser preconizado em pacientes com carga tumoral alta, má performance clínica
idade avançada e múltiplos fatores de risco. Pacientes com tumores renais metastáticos necessitam de acompanhamento multidisciplinar. Claro. Nefrectomia citorredutora tem indicação na conduta paliativa. E se eu não consigo, por condições locais, fazer nefrectomia citorredutora, não se olvidar a embolização. Com o advento recente da imunoterapia, checkpoint, o papel da nefrectomia citorredutora abre espaço para novas controvérsias. Seleção dos pacientes é obrigatória. Eu gostaria de gastar um minuto a mais, e tenho isso, para responder a questão sobre tumores não de células renais. Deve-se fazer o tratamento parecido? Nefrectomia citorredutora? A resposta é sim. Os conceitos valem para histologia também não de células claras. Porém, tem uma exceção. Os tumores que têm diferenciação sarcomatoide. Nessas condições, fazer ou não fazer nefrectomia citorredutora, nós não vamos alterar os resultados finais. Eu penso que esse era o voo que eu gostaria de fazer, não chegando a grandes conclusões, mas abrindo espaço para discussões. Muito obrigado pela atenção. Doctor, excelente presentación. Le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es su experiencia debido a que estos pacientes con los inmunocheckpoint aumentaron su sobrevida en comparación con la terapia target? ¿Cuál es su experiencia en realizarle o ofrecerle a alguno de estos pacientes cirugía conservadora renal, ya sea una nefrectomía parcial laparoscópica o parcial abierta, convencional? La experiencia, quiere decir sobre experiência de tratamento quirúrgico percutânea, via percutânea, robótica ou aberta convencional? Ofrecerle una cirugía conservadora a un paciente que tiene un carcinoma renal metastásico. Bueno, eu penso que isso depende da preferência do cirurgião, não é? As cirurgias de tumor metastático, a maioria de que fizemos até há pouco tempo atrás eram cirurgias convencionais abertas. Na atualidade, o robô tomou conta, não é? No Brasil, em São Paulo, as cirurgias são fundamentalmente por via robótica, não é? Mas existem os colegas que têm muita habilidade com a cirurgia percutânea, e eu acho que isto é válido. E eu acho, do ponto de vista de nefrectomia parcial, aberta, ou percutânea, ou robótica, e perigo de disseminação peritoneal, eu acho que atualmente isso aqui, numa primeira fase de nefrectomia citorredutora, nós fazíamos a maceração, né? Maceração do tumor para a retirada do tumor. E isto, confessamos que tivemos alguns resultados catastróficos de implantes tumorais. Mas a partir do momento em que se saca a peça toda por uma outra incisão, isto diminuiu bastante. Então, eu penso que há que selecionar os casos. Eu penso que há casos que se pode fazer e outros casos que é impossível fazer. Doctor Lima Pompeo, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta de si usted cree que hay un rol hoy en día en los pacientes que se realizó, que tienen mucha carga metastásica y se realizó terapia inmunogénica y hayan tenido respuesta parcial, no extremadamente favorable, pero parcial, si hay algún rol de la nefrectomía citorreductiva para volver a enfrentar al paciente en una inmunoterapia como objetivo de sensibilización.
O sea, el enfermo tiene una respuesta inicial. No, parcial. Parcial. Bueno, de qualquer maneira, eu quero te dizer que quando falamos em resposta inicial, third time, não é resposta completa. A maioria dos casos não tem resposta completa, tem resposta, ao menos parcial. Então, se há resposta parcial, é a indicação máxima. Se não há resposta, há espaço para dúvida e que tem que ser particularizado. Pero o que eu quero deixar claro é isto: a indicação da cirurgia depois de uma resposta sistêmica não depende da resposta ser total, não pode ser parcial. Gracias. Quando não há resposta, bueno, aí queda fácil a resposta. Abrimos el micrófono al auditorio, si hay alguna pregunta. Concluimos la charla entonces. Muchas gracias, doctor Lima Pompeo.